Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem? E aí, todo mundo se protegendo, né, do Covid-19? Bom, não deixem de seguir as instruções que estão sendo dadas aí através da televisão, dos noticiários. Lavem bastante as mãos, passem álcool em gel. Se for preciso sair na rua, usem as máscaras de vocês, tá? Não deixem de usar as máscaras de vocês. Se for necessário na rua, tá? Se for um caso muito extremo, um caso assim que não tem como, você precisa mesmo ir na rua, mas caso contrário, fique dentro de casa e se proteja, tá bom? Bom, eu havia passado para vocês a página 94 que a gente vai corrigir agora, tá? Ela começa aqui com questionamento na página 93 que diz: agora leia esta outra charge, faça o que se pede. Aí tem dois passarinhos no galho seco de uma árvore, olhando um monte de tronco de árvore que ficou cortado, um caminhão levando, né, os troncos. E um passarinho diz assim, nós podemos deduzir que é a mãe, né, porque chama o outro de meu filho, é um pássaro maior equivalente ao outro. Ela diz assim, ó, é mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde, se alimentar. E o passarinho filhotinho pensa, tá, só não entendi por que são chamados de racionais. Poxa, que triste, né? O ser humano aí faz isso tudo, é vergonhoso, deixa até os bichinhos muitas das vezes sem suas casinhas, né? Mas enfim, vamos para a correção aí do exercício. Na página 94, a número 1, pergunta o seguinte: sobre essa charge, assinale V para o que é verdadeiro e F para o que é falso. Bom, a sequência vai ficar aí, ó. F, F, F e apenas a última aqui, ó. Apenas a última que vai ser verdadeira. Na número 2, corrija as alternativas que você assinalou como falsa. Vamos lá. Primeiro, o pronome não se refere aos proprietários de terra que permite o desmatamento, mas aos seres humanos que, de forma geral, sujam a água e poluem o ar. 2, não se trata de uma crítica específica. E 3, é possível identificar por meio da observação do filhote que o autor condena o comportamento destrutivo do homem em relação à natureza. Bom, tudo isso que eu falei, ó, começa aqui, ó, número 1. Só que ainda na 2, tá? Vai ter 2, 1, 2, 2 e 2, 3. Explicando, né, o porquê que são respostas falsas aí, porque marcamos como falso. Aqui mais um pedacinho aqui atrás. Aqui. Não, perdão, aqui essa parte aqui. Sim, começa aqui. E o finalzinho que tá aqui, ó. Agora vem a questão número 3 da página 94, tá? A crítica que o autor expressa por meio da linguagem não verbal pode ser identificada. As únicas que vocês vão marcar para mim são a B e D. Aqui, ó. Número 3, vai marcar A, B e D aí para mim. Número 4. Explique o que expressa definitivamente o teor
irônico da mensagem trazida pela charge. Ironia, gente, é como se fosse um deboche, tá? Tá debochando, não tá falando sério. Pensamento do pássaro filho sobre a racionalidade dos seres humanos. Aqui, ó, começa aqui embaixo. Termina aqui, seres humanos. Número 5. Que característica faz esse texto ser classificado como charge? O desenho caricatural, a crítica vinculada a um assunto social, o uso da ironia para obter o efeito de sentido desejado. Depois, vocês vão para a página 101 comigo, tá? Por favor, vamos lá na página 101. Tem uma explicação mais amplificada sobre o que é charge. Vamos lá, ó, página 101, diz assim. Entendendo o gênero. Todos acharam? A charge é um gênero de texto, de humor, que tem como finalidade comunicativa realizar uma crítica. Nessa crítica aparecem temáticas e contextos específicos e temporais, ou seja, que refletem uma realidade imediata, por isso o leitor deve conhecer o assunto a que a charge se refere para compreendê-la. Em francês, charge significa carga, exatamente o que esse tipo de texto faz. Carrega, exagera nos traços de alguém ou de algum acontecimento, procurando obter um efeito grotesco e engraçado. Na maior parte das vezes, as personagens são pessoas públicas conhecidas como políticos e celebridades, representadas de forma caricata exagerada. De modo satírico, esse gênero textual recria o acontecimento de uma forma ficcional, criando com a notícia uma relação de intertextualidade. Página 102. Desse modo, a charge torna-se importante, pois critica e satiriza episódios reais e atuais nos campos da política, educação, ciência, economia, futebol, relacionamentos, artes, consumo, evidenciando aversão e descontentamento em relação a alguma situação, levando o leitor a refletir sobre o assunto. No que se refere à linguagem, nesse gênero textual, costuma haver associação da linguagem verbal e da não verbal na construção do sentido do texto. A linguagem verbal pode aparecer em forma de falas, em balões ou somente como legenda. Figuras de linguagem como a hipérbole, a metáfora e a ironia, bem como os efeitos persuasivos de convencimento, produzidos por essas figuras são comumente encontradas em charges. Agora a gente vai falar sobre cada uma dessas palavrinhas aí, ó. Que nós vimos a hipérbole, a metáfora e a ironia. O que vem a ser necessariamente a hipérbole? Aí diz assim, ó. É a figura de linguagem que consiste no exagero intencional para expressar uma ideia, tá? É uma coisa usada de modo exagerado. Por exemplo, essas histórias me fazem morrer de rir. Não é que a pessoa morreu de rir, é uma moda exagerada. Mesma coisa que eu falo assim, chorei um rio de lágrima, já falei isso 1 milhão de vezes, estou morrendo de fome. Tudo isso são hipérboles, tá? Expressões exageradas de palavra. Segundo, metáfora. É a figura de linguagem que consiste na substituição de termos que têm significados diferentes, atribuindo a eles o mesmo sentido. Exemplo, Amanda é uma flor. Praticamente uma comparação, tá? Subentende que a menina é meiga, bonita, delicada, ou seja, apresenta características de uma flor. Percebemos que a palavra flor não foi usada no seu sentido literal. Também poderia dizer a vida é uma caixinha de surpresa, aquele homem é um monstro, tudo isso são metáforas, comparações. Ironia. Ironia, a gente tinha falado que é como se fosse um debochezinho, né? É a figura de linguagem que consiste no uso proposital de termos que manifesta o sentido oposto do seu significado. Não é exatamente aquilo que eu quero dizer. Eu estou fazendo um deboche. Exemplo, que pessoa educada entrou sem falar bom dia para ninguém.
Ou seja, a pessoa, né, chegou, não falou bom dia, então, nossa, que educação, né? Só que não. Exemplo, tem mais embaixo. Se a pessoa entrou sem falar bom dia para ninguém, é claro que a afirmação de que ela é educada não pode ser verdade, né, gente? Nessa sessão, você terá a oportunidade de produzir uma charge. Antes, porém, identifique na charge a seguir algumas das características que costumam compor esse gênero textual. Nós temos aí, ó, após a anistia, desmatamento cresceu 437% na Amazônia. Aí tem aí, ó, o homem cortando uma arvorezinha e 2 homens conversando. Um deles diz assim: não era madeira que a gente gritava antes? O homem tá gritando anistia. Aí tem um quadrinho aí pra gente preencher aí do lado, ó. Pra vocês olharem aí, ó. Tem aqui, ó, 3, na verdade, retângulos, né? Com lacunas para serem preenchidos. Então, pra ver. Então, nós vamos preencher cada uma dessas lacunas aí. A primeira, vocês vão colocar assim pra mim. Trecho da notícia vinculado à charge. Primeiro aí, primeiro espaço. No segundo espaço, vocês vão colocar traços caricaturais, tá? Aqui eu separei com uma linha. Primeira lacuna, segunda lacuna. Traços caricaturais. E na terceira, figura de linguagem, 2 pontos, ironia. Viu? Então é isso. A gente vai parar por aqui. E nos encontramos na nossa próxima videoaula. Tá bom? Beijo pra vocês.